Nós estamos abordando o diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Algo desafiador para o clínico e que nós aprendemos bastante. Enquanto a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o paciente tem um quadro florido de edema, inchaço, pressão venosa elevada. Aqui na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, no consultório ou nos nossos ambulatórios, muitas das vezes ele está sem edema. Por quê? Porque muitas das vezes é o paciente hipertenso que já usa um diurético. E a grande queixa dele é a intolerância ao esforço, um cansaço ao esforço. E como ele tem várias comorbidades, aí fica o desafio, né? Será que esse paciente tem insuficiência cardíaca? E como é que eu me mobilizo em relação a isso? Como é que eu chego a esse diagnóstico? Não há dúvida que aqui algo que nós aprendemos, né, e aprendemos juntos nesse trabalho da medicina de família, e isso foi se tornando uma coisa fundamental, a dosagem do BNP e 2, o ecocardiograma. Esse slide mostra que, enquanto a ICFR é uma coisa fácil, um coração dilatado, né, e com a fração de ejeção reduzida, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é diferente. Ou seja, eu tenho um ecocardiograma com a função sistólica preservada e eu tenho um paciente com cansaço ao esforço. E preciso mostrar que ele possa ter hipertrofia no ecocardiograma, dilatação do ato esquerdo. O ato esquerdo é o barômetro do coração e, obviamente, tenho que ver uma elevação frequentemente de peptídeos natriuréticos, que é uma substância secretada pelo coração sob altas pressões, e confirmar a presença de disfunção diastólica. Então, o peptídeo natriurético é um exame que a gente dosa no sangue, é um peptídeo, é uma molécula, e que eu posso, em 3 a 5 minutos, ter esse diagnóstico na mão. E ele tem ajudado muito na prática clínica a separar os indivíduos que eu mando rapidamente fazer um ecocardiograma, quando esse peptídeo está muito alto, quando, por exemplo, um ProBNP, não é, ele está muito elevado, em valores de 2.000, eu devo imediatamente, numa janela de até 2 semanas, pedir que faça um ecocardiograma e ele faça contato com um cardiologista. Quando esses valores são muito baixos, menores do que 200, de um ProBNP, eu penso numa outra causa. E entre 200 e 2.000 de BNP, eu devo estar ordenando um ecocardiograma numa janela em torno de 4 a 6 semanas. Então, esse é o ponto importante. O ecocardiograma, ele mostra hipertrofia, ele mostra do ventrículo esquerdo, ele mostra dilatação, mas uma coisa interessante, como a gente está vendo nesse slide, é que as pressões dentro do coração podem estar altas, ou o relaxamento está diminuído. Essa relação que a gente chama, que avalia a pressão dentro do coração, é a chamada relação E', que é vista no eco com Doppler tecidual e o fluxo transmitral. Quando os valores estão elevados, valores acima de 13, esse indivíduo tem pressão capilar pulmonar elevada. Bem, em resumo, é importante quando eu tenho suspeita, nesse paciente que tem uma suspeita clínica de insuficiência cardíaca, olhar sempre as comorbidades. Frequentemente esse paciente, muitas das vezes, por ser idoso e ter várias comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, ficar atento a isso. Faço o eletrocardiograma, que pode ter hipertrofia e pode também ter fibrilação atrial. É muito interessante porque existe uma ferramenta, né, que o grupo da Mayo Clinic tem utilizado para ver a probabilidade clínica desse paciente ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Essa ferramenta, ele avalia o IMC, se o paciente é obeso, ele usa a hipertensão arterial, como vocês podem estar olhando, aqui a hipertensão vale 3 pontos nesse slide. Se tem hipertensão pulmonar, se esse paciente tem uma idade acima de 60 anos e a relação é acima de 9.
Então, de acordo com essa escala de pontuação, vocês vão ter uma probabilidade, se é uma probabilidade baixa, se é uma probabilidade intermediária ou alta, né? Então, valores acima de 80%, 90%, praticamente o diagnóstico aqui está feito. Mas se eu tenho uma intermediária, uma probabilidade intermediária, eu posso lançar mão de outras estratégias. E qual estratégia que eu posso lançar mão quando eu estou no meio do caminho? Eu posso pensar em lançar mão do eco de esforço, que eu submeto durante o eco de exercício e avalio as pressões dentro do coração. O coração normal, ele relaxa mais no exercício. E como vocês podem estar vendo aqui nesse slide, né, o coração melhora tanto o relaxamento, essa onda é linha, e ele acomoda esse volume sanguíneo no exercício. Por outro lado, quando o coração é anormal, as pressões dentro do coração aumentam. E aí, o que acontece? Essa onda é linha, ela praticamente não altera, não melhora, não, o relaxamento, as pressões dentro do coração, o retorno da onda E aumenta. E o eco de esforço, né, como vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui nesse slide, uma maca de esforço, ela é muito útil e gradativamente vai sendo incorporado nos laboratórios de ecocardiografia. Esse exame, que é o eco de esforço, ele avalia essa função diastólica e representa uma ferramenta, hoje, muito contemporânea na prática clínica. Aqui um exemplo que houve claramente uma mudança do fluxo transmital no esforço. E aqui o coração se mostrando endurecido e, obviamente, fechando o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, nessa primeira parte, que envolve explicar o que é a doença, o desafio do diagnóstico, a combinação do ecocardiograma com peptídeo natriurético, isso faz o quê? Isso nos aponta a necessidade de nós fazermos um diagnóstico integrado, e essa parceria, do cardiologista especializado em ciência cardíaca, laboratórios de ecocardiografia, laboratórios com acesso ao BNP, isso tem ajudado a definir melhor que esse paciente esteja presente na sua frente. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o tratamento, que também é desafiador. E por isso que centros especializados em ciência cardíaca com fração de ejeção preservada, onde um cardiologista pode dar apoio por medicina digital a um outro clínico ou um cardiologista menos experiente. E essa parceria, com apoio da telemedicina e, obviamente, métodos como o eco de esforço, representam os grandes avanços que aprendemos nessa década.